Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Esse aqui é o vídeo da nossa segunda aula e eu vou apresentar uma, uma discussão sobre as relações fundamentais entre analogia e poesia moderna, passando por várias correntes literárias, religiosas e filosóficas que progressivamente levaram à prática da semelhança na modernidade literária. Para isso, vou me fundamentar especialmente na definição de analogia do capítulo chamado Analogia e Ironia, do livro de Otávio Paz, intitulado Filhos do Barro do Romantismo à Vanguarda, de 1972, complementando com outros autores com o fim de entender o papel da analogia na história e sua importância na filosofia moderna. Então, eu vou aqui iniciar o slide. Analogia e Poesia Moderna, um percurso pela história do saber da semelhança. Então vamos lá. Isso foi o que eu disse, né? Eu vou me basear em alguns autores, como o Walter Benjamin e Humberto Eco, e especialmente o capítulo do Otávio Paz, desse livro Filhos do Barro, chamado Analogia e Ironia. Então vamos lá. O que é analogia para Otávio Paz? É uma forma cultural do homem de se relacionar com a natureza e o cosmos de forma organizada, regular, isto é, a analogia torna o mundo habitável. Ela concebe o mundo como ritmo, porque nela tudo se corresponde. Ela já vigora desde a pré-história e atravessa todos os tempos históricos, isto é, ela é uma tradição que foi necessariamente predominante em tempos antigos e se tornou oculta, secreta em tempos ocidentais modernos. A base dela está na operação mágica, na antiga crença no poder das palavras. A poesia não existe sem ela, e por isso os românticos que veem a poesia na origem da linguagem vão retomar o nexo essencial entre poesia e magia. Quer dizer, vão retomar o nexo entre poesia e magia. A respeito desse tópico, o pequeno, mas absolutamente importante ensaio de Walter Benjamin, A Doutrina da Semelhança, de 1933, apresentou aspectos essenciais para o entendimento do momento inicial da relação entre magia, semelhança e escrita. Segundo ele, a faculdade mimética foi determinante para o aprendizado do ser humano de representar as coisas. Nos tempos primitivos, a prática de atribuir a semelhança entre as coisas enquanto leitura e entendimento dos elementos naturais era central. Logo, seu domínio era bem mais vasto do que o atual e difícil de imaginar hoje. Atribuíam-se 1000 relações entre macro e microcosmos. A astrologia é um exemplo claro disso. O homem primitivo desenvolveu uma série de relações mágicas entre as coisas e formas de adivinhação a partir da observação delas. Essas formas de magia, adivinhação e, eu ainda acrescento, as conexões entre o mundo divino e terrestre, criavam uma rede densa de sentido e, mais ainda, sentido encantado do mundo. Se Paz diz que a analogia torna o mundo habitável, ela o faz porque o trabalho da semelhança em torno da aparência conecta as coisas de muitas maneiras e produz uma rede poética de compreensão e deleite do mundo. Se Horácio diz que a poesia instrui e agrada, na verdade podemos asseverar que antes da separação entre poesia e filosofia, não havia saber que não fosse agradável.
Não havia saber sem sabor. Graças a que princípio? Graças à analogia. Toda correspondência desperta a faculdade mimética no homem, que é uma faculdade propriamente lúdica e poética. A leitura do mundo, feita pelo homem primitivo, operava como uma contínua decifração de sentidos ocultos dentro da própria superfície da aparência, mas prontos para serem descobertos. Quando não se faz esse exercício analógico, né, tal faculdade perde seu vigor. Segundo Benjamin, no decorrer do tempo histórico, o dom da faculdade mimética se fragilizou. Ele se deslocou para o reino da escrita. A escrita se tornou um arquivo de semelhanças, de correspondências extrasensíveis, né, segundo Benjamin. Benjamin diz ao mesmo tempo que a linguagem é a mais alta aplicação da faculdade mimética e também o lugar em que seu papel vai se tornando menor para a humanidade à medida em que as sociedades se tornam mais utilitaristas e menos lúdicas. Este paradoxo da linguagem ser a mais alta aplicação da faculdade mimética e possibilitar sua extinção, a extinção da faculdade mimética, né, que está ligada à oposição entre a lógica causal e a correspondência, né, tem a ver com um ponto muito bem explicado por Umberto Eco, que no livro Limites da Interpretação, de 1990, explica que a civilização grega elabora, com Platão e Aristóteles, conceitos de identidade e não contradição, que constituem a base da lógica, que, por sua vez, está por trás da matemática, das ciências duras e até mesmo da programação de computadores. Contudo, os gregos também elaboram um outro modo de pensar, a metamorfose contínua simbolizada pelo deus Hermes. Como ele é volátil, ambíguo, pode estar em diferentes lugares ao mesmo tempo. Ele incorpora, posso dizer, as características do pensamento mágico. Mais adiante na história, no século II d.C., no Império Romano, a convivência de diferentes culturas e religiões fomenta uma busca pela verdade que congrega diferentes textos sagrados e estabelece um saber sincrético em que muitas coisas podem ser verdadeiras ao mesmo tempo, ainda que se contradigam entre si. Tal sabedoria é, portanto, exótica. Eco chama de semiose hermética a consequência desse modo de pensar. Há nele um deslizamento irrefreável de sentido em que a interpretação é infinita e não há segredo final. O segredo final é que tudo é segredo. Em outras palavras, o percurso de uma semelhança a outra efetua um encadeamento de remissões sem fim, que dão brilho encantador a tudo, mas não avançam em conhecimentos pragmáticos. A linguagem não é utilizada em prol de uma comunicação elementar e clara. Ela é um campo de densas ambiguidades e instabilidades. Quando a causalidade se torna o novo modo de fundamentação ontológica, a analogia se torna o abrigo do mistério e do encantamento. Antes da filosofia, o mito era o esclarecimento e a poesia era a explicação do mundo. Depois da filosofia, é um processo que começou lá com Platão, mas vai se desenvolver muito aos poucos também. Depois da filosofia, a sabedoria da poesia é ditada somente por mania, por possessão divina, segundo o Platão de Ion. Retomando Otávio Paz, a relação entre poesia e magia
depois da filosofia, é mantida. Só que agora as duas pertencem ao território do irracional. É por isso que, a partir da fundação da racionalidade grega, os saberes analógicos se tornam marginais e são vistos e vividos como secretos. Voltemos a Otávio Paz, quando ele fala da antiguidade. Né? Isso está na página 93 lá do texto. A partir do século II, os filósofos neoplatônicos buscam justamente uma conciliação entre razão e analogia, pensamento abstrato e teurgia. Porém, a tradição metafísica dominante, especialmente na sua vertente mais antipagã, vai tomá-los como primeiramente heréticos e posteriormente até como irracionalistas. Tal corrente neoplatônica, que elabora um sistema cosmológico de emanações divinas, formas de simpatia e contemplação entre as escalas terrestre e divina e um princípio superior do uno infinito, negativo, indefinível, impensável, né? Tal corrente neoplatônica vai atravessar a Idade Média desenvolvendo a metáfora do livro do mundo. Né? Tem um livro do Hans Blumenberg que é sobre isso. Né? E se ramificar em diferentes formas de esoterismo, como cabala, gnose, alquimia, até chegar ao Renascimento. Paz não diz quase nada sobre esse período, o Renascimento, né? Mas o pouco que diz já mostra como ele é decisivo aos olhos dele e a meus olhos mais ainda. Na página 88 do livro Filhos do Barro, né, ele afirma que só encontramos um paralelo na Revolução Romântica da poesia, um paralelo da Revolução Romântica na poesia provençal e no Renascimento. Da poesia provençal ele fala alguma coisa, do Renascimento, nada. Paz demonstra consciência da importância do Renascimento para a analogia, pois é a partir dele que ela se torna a religião secreta do Ocidente. Mas o papel do Renascimento se dá especialmente por causa do despontar do neoplatonismo florentino iniciado por Fitino. Né? Fitino, que viveu de 1433 a 1499. Quer dizer, a maior parte da obra de tradição e de livros dele foi da segunda metade do século XV. Né? Aquilo que Foucault chama de saber de semelhança renascentista é o estabelecimento da primeira episteme analisada em As Palavras e as Coisas. Justamente antes da entrada do racionalismo e do empirismo do século XVII, filósofos herméticos do Ocidente congregaram todas as correntes religiosas e filosóficas ocultas, quer dizer, todas as que eles conheciam, claro, né, propondo novas sínteses entre a sabedoria pagã e cristã, criando sistemas dentro de um projeto de reforma da Igreja, o qual a Igreja, evidentemente, recusou. O que Paz não deixa claro é que o Renascimento foi o único momento em que o saber analógico de fato concorreu na disputa epistemológica acadêmica universitária e, segundo Foucault, chegou a ser central, pois a forma de observar a natureza foi a forma de observar a natureza antes da matematização da empiria. Sua derrota abriu espaço para o racionalismo cartesiano, né, e tornou possível um nascimento definitivo da ciência no século XVII. Logo, em termos de projeção de importância do saber analógico, o Renascimento foi bem mais longe do que o Romantismo. E é por isso mesmo que o Romantismo deve primordialmente, a meu ver, ao Renascimento. Para dar um exemplo, Novalis e Goethe demonstram clara influência de Paracelso. As referências à alquimia e à pansofia em Fausto, do Goethe, né, o comprovam. Quando Paz diz que a visão analógica havia sido preservada como uma ideia
pelas seitas ocultistas, herméticas e libertinas do século XVII e XVIII, ele, né, o Paz, na verdade, a visão analógica, né, na verdade, se defendeu do maior ataque que ela sofreu na história e se tornou permanente, o ataque do racionalismo burguês. Foi absolutamente necessário e imperioso aos defensores da ciência, inclusive, um combate radical e sem tréguas contra a filosofia hermética, que paulatina e seguramente a baniu dos espaços públicos institucionais de validação do conhecimento, como as academias e universidades. Toda a ridicularização e desprezo do esoterismo vem basicamente dessa guerra epistemológica iniciada no século XVII, na qual o racionalismo científico saiu vencedor. De qualquer modo, Paz diz que, apesar da derrota, a visão analógica foi preservada no século XVII e XVIII, período em que ela está especialmente em baixa, e foi dessa preservação que os poetas ingleses e alemães a reconheceram e vivificaram dentro de um universo estético, né? Estético, porém, não menos ambicioso, pois quer ser, segundo ele, né? segundo Otávio Paz, quer ser uma maneira nova de sentir e viver. Isto é, foi mais que uma estética, segundo Paz, foi uma ética e também muitas vezes uma religião e uma política. Em termos de Foucault, de hermenêutica do sujeito, isso se chama prática de si. Quer dizer, isso é uma modalidade de ascese. Tá? Para deixar clara essa relação entre analogia e romantismo, para deixar clara essa relação entre analogia e romantismo, então é preciso dizer que a formação e sistematização do saber analógico no Ocidente se deu no Renascimento e sobreviveu, preservado, ao longo do século XVII e XVIII, até voltar a uma posição visível, positiva, no romantismo, dentro de um espaço predominantemente estético. E mesmo que queira ser algo mais do que isso, quer ser algo mais já assentado no terreno literário. Agora podemos resumir o itinerário da analogia já dentro da modernidade, segundo Otávio Paz. A principal figura que, de fato, inaugurou a chamada doutrina das correspondências foi Emanuel Swedenborg, especialmente com a publicação de Céu e Inferno em 1758. Tá? A corrente libertina se alimentou, o que ele chama de corrente libertina, que se alimentou da analogia, é representada por Restif de la Bretonne, um antecessor de Sade, que inclusive brigou com ele e publicou suas obras em torno de 1769 a 1797. Os precursores do romantismo francês são Rousseau, especialmente com o romance Júlia e Nova Heloísa, de 1761, e Chateaubriand, especialmente com o gênio do cristianismo, em 1802. A fundação do romantismo se deu, de fato, com o pré-romantismo alemão e inglês, e por isso ele Paz desenvolve a tese de que o romantismo nasceu nessas línguas. Né? Vou até lembrar de uma frase, né? É uma tese que eu não vou desenvolver aqui, né? Mas a tese é a seguinte: a relação entre o sistema das línguas românicas e o das línguas germânicas é de simetria inversa. No primeiro, nas línguas românicas, né, a incidência dos acentos é subsidiária da métrica silábica, enquanto nas línguas germânicas a medida silábica é subsidiária da distribuição rítmica dos acentos. Por isso que ele diz que a analogia ela depende
de um ritmo, né? Esse ressurgimento depende esse ressurgimento romântico da analogia depende dessa potencialidade rítmica das línguas germânicas, né? Por isso o romantismo francês começou com os prosadores, mas o desenvolvimento da fusão dos extremos entre a arte e a vida, a antiguidade sem datas e a história contemporânea, a imaginação e a ironia, a prosa e a poesia, né, vem dos românticos alemães, especialmente Novalis e Schlegel. Tá? Leamos um trecho emblemático dos discípulos de Saiz de Novalis. Vamos lá. Os homens percorrem caminhos diferentes. Eu quero mostrar esse trecho do discípulo de Novalis para vocês perceberem como é a prática da analogia. Um claro exemplo de prática analógica dentro de um texto romântico. Né? Os homens percorrem caminhos diferentes. Quem se der a segui-los e a compará-los verá surgir estranhas figuras. Figuras, disse-á, que fazem parte daquela escrita difícil e caprichosa que em todo lado se encontra. Você vê, ele está falando de escrita difícil e caprichosa. Ele já está pensando na ideia da correlação entre escrita e leitura do mundo, que o Paz desenvolve bastante no seu texto, né? E que está na base do que o Walter Benjamin diz, né? Quando ele diz que a faculdade mimética ela passou, né, de uma leitura direta do mundo para o desenvolvimento da linguagem. Né? Então, essa metáfora, aquela escrita difícil e caprichosa que em todo lado se encontra, essa escrita é a escrita que no passado, nos homens primitivos, eles liam diretamente no mundo. Liam a partir de interpretação mágica ou de adivinhação. Né? E aqui vai. Né? Estranhas figuras. E que figuras são essas? Né? Figuras de Ciar que fazem parte daquela escrita difícil e caprichosa que em todo lado se encontra. Nas asas, na casca dos ovos, nas nuvens, na neve, nos cristais, na forma das rochas, na água gelada. Você vê, isso aqui é uma enumeração caótica dessas estranhas figuras. Você vê que... lembra que o Humberto Eco disse que a sabedoria hermética é uma sabedoria exótica. E essas figuras aqui, como o Novalis está dizendo, são estranhas. Certo? E aí, quer dizer, as figuras elas vêm nessa forma aqui de uma enumeração caótica. Quer dizer, essas figuras estão em vários lugares. Continuando. Dentro e fora das montanhas, né? Dentro e fora das plantas, dos animais, dos homens, nos resplendores do céu, nas placas de vidro e de resina, quando são esfregadas e as apalpamos, nas limalhas que aderem ao imã e nas estranhas conjecturas da sorte. Aí aqui, você vê, estranhas conjecturas da sorte, a gente pode interpretar que ele está se referindo justamente às adivinhações. Né? Enfim, as várias mancias, né, que existem por aí. Pressente-se a chave e a gramática dessa escrita singular. Pressente-se, né? Mas ele não sabe qual é. Mas esse pressentimento não quer concretizar-se num aspecto, nem sujeitar-se a uma forma definida. E nem parece que aceite converter-se na chave suprema. Quer dizer, corrobora aquilo que o Humberto Eco disse. Né? O segredo de todas as coisas permanece um segredo. Certo? Só que isso daqui é só o início do texto, né? Mais adiante ele vai falar do mestre, aparece a figura do mestre. E o mestre ele vai saber decifrar as figuras. Né? Aos poucos e em todo lado, o mestre descobriu objetos que já conhecia, porém amalgamados e emparelhados de singular maneira,
Você vê, aqui você já está vendo, nesse amalgamento e nesse emparelhamento, você já está percebendo aí as relações, as conexões das correspondências, né? E era assim vulgar que extraordinárias coisas, está vendo? Estranhas figuras, extraordinárias coisas, nele se ordenassem sozinhas. Não tardou a verificar as combinações, olha a palavra que ele usa, as combinações que uniam todas as coisas, as semelhanças, as coincidências. Pouco depois, já não via nada isoladamente. Você vê, a semiose hermética, né? O que interessa a ela é acabar com o isolamento, não só o isolamento do sujeito em relação ao mundo, em relação aos objetos, né? Mas principalmente o isolamento de um objeto em relação ao outro, de uma coisa em relação à outra. Quer dizer, nada está isolado, tudo está em comunhão, né? Tem uma unidade superior em relação a tudo, né? Que acaba com a ideia de isolamento, né? Lembra que o Paz diz: a analogia torna o mundo habitável. Por que torna o mundo habitável? Por causa dessa rede, né, imensa de relações. As percepções dos seus sentidos concentravam-se em fartas e variadas imagens. Ouvia, via, tocava e pensava ao mesmo tempo. Comprazia-se em reunir coisas díspares. Ora as estrelas lhe pareciam homens, ora os homens lhe pareciam estrelas. As pedras, animais. As nuvens, plantas. Está vendo aqui o procedimento analógico, essa conexão de uma coisa a outra, essa remissão de uma coisa a outra, né? Via semelhança, né? Pela mediação da semelhança. Brincava com as forças e os fenômenos. Sabia onde e como uma coisa e outra podiam encontrar-se e aparecer. Você vê que é uma sabedoria. E assim, a ferir as mais profundas cordas, procurava e aproximava-se de sons e ritmos mais puros. E ele, o próprio Novalis, ele se refere a ritmos, né? Sons e ritmos, né? Quer dizer, corroborando o que o Otávio Paz fala, né? Na sequência, calma aí. Na sequência da história da analogia na poesia moderna, já no final do capítulo, ele cita Charles Fourier, Balzac, né? Flora Tristan e, mais detidamente, a analogia em Baudelaire e Mallarmé. Essa parte da história examinaremos mais tarde. Vale só frisar que, ao abordar a analogia, Paz destaca o componente erótico da astrologia e da alquimia. Ele vai se deslocar depois para a ideia de atração apaixonada universal e social de Fourier, que, para Paz, rivaliza com Marx. Não posso deixar de observar que esse tipo de erotismo espiritual comparece não só nos saberes esotéricos, mas também, ainda que de um modo bem diferente, na mística nupcial que se inicia no século XII com Bernardo de Claraval. Paz tem razão em chamar esse erotismo alquímico, né, enfim, de subversivo. Quer dizer, ele tem razão de chamar toda essa corrente analógica, essa tradição analógica de subversiva, porque, segundo ele próprio, rompe as leis sociais e une os corpos sem distinção de classes e hierarquias. No caso da mística nupcial, ela apontava para uma relação direta, íntima, com a divindade, o que punha em questão a mediação da autoridade eclesiástica. Logo, o erotismo não é subversivo só porque atenta contra a moral, mas também porque o erotismo espiritual, né, toda essa é uma espiritualidade, é uma espiritualização do erotismo, né, modifica substancialmente ordens hierárquicas ideais e também concretos.
É por isso que, nesse sentido, pensamentos revolucionários socialistas foram antecipados por uma epistemologia marginal que, antes e depois, né, do racionalismo burguês e ao longo do racionalismo burguês, ameaçava a ordem política e o pragmatismo instrumental com um princípio vitalista, mágico ou místico. Bem, essa foi a primeira tentativa que eu fiz de gravar alguma coisa e alguma aula. Né? Vocês são testemunhos da minha primeira tentativa. Muito obrigado.